Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e tenho estado aqui todos os dias para trazer um devocional, uma palavra de Deus, para que nós possamos meditar juntos. Amém? E o nosso devocional de hoje, ele tem como tema, queridos, o livro de Marcos, capítulo 9, verso 23, onde ele nos traz, inclusive, o título que é Tudo posso, tudo é possível àquele que crê. Então, eu vou colocar na tela e nós vamos entender o contexto desse texto aqui que nós vamos estar lendo, que diz assim, ó. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Queridos, essa passagem aqui, até chegar aqui no verso 23, conta a história de um menino endemoniado que foi levado até os discípulos de Jesus para ser curado. E ali, queridos, Jesus, lembrando que Jesus deu autoridade para os seus discípulos, vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, né? E os discípulos de Jesus foram, e tudo estava indo bem, tudo estava acontecendo, expulsava demônio saía, curava, enfim. Só que chegou esse caso aqui, aonde os discípulos de Jesus encontraram essa situação, aonde os discípulos de Jesus simplesmente repreenderam o demônio, repreenderam a enfermidade, e nada aconteceu. Então o que aconteceu ali nessa situação? O pai do menino levou o filho dele para Jesus. Olha, eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam curar. Eles não puderam curar. O meu filho, ele tem um espírito imundo que o impede de falar. O impede de falar, ele joga no chão, às vezes na água, às vezes no fogo, ele fica rígido, espuma pela boca. Então, se o senhor pode fazer alguma coisa, faça pelo meu filho. E aí chega no texto que nós chegamos aqui. Se podes, fala Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Queridos, a sua situação talvez não seja uma situação, você não esteja passando por uma situação como do pai desse menino. Porque não tem coisa pior do que você ver seu filho doente. Não é verdade? Seja uma gripe, uma simples gripe. A gente não suporta ver o nosso filho doente. Imagine esse pai que via um demônio agindo na vida do filho, ora jogando no fogo, ora jogando na água, tinha que estar acudindo, ora espumava pela boca, deixava rígido, não permitia que ele falasse. Então o que aconteceu ali? Jesus vê esse pai desesperado e Jesus ensina algo importante para aquele pai e que ensina para nós também. Nós muitas vezes nos encontramos desesperados, nos encontramos sem esperança, nos encontramos muitas vezes numa situação onde a gente pergunta: o senhor pode fazer alguma coisa, Senhor Jesus, por mim? Muitas vezes a gente faz essa pergunta até boba para Jesus, né? No Antigo Testamento, Deus falava: tem algo difícil demais para mim? Sabe, queridos, diante do desespero, diante das situações que nós passamos, nós temos que entender que a nossa fé, o quanto nós cremos em Jesus, faz toda e total diferença. Os discípulos de Jesus criam na autoridade que Jesus nos deu.
Mas existia algo ali que muitas vezes exige um pouco mais de fé, exige um pouco mais de esperança, exige um pouco mais da minha credulidade. Precisa mais do que eu creia. Existem situações que eu tenho que romper com determinadas incredulidades dentro de mim. Muitas vezes eu falo, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas até onde? Até onde nós cremos? Até aonde muitas vezes chega a impossibilidade? Muitas vezes chega ali na sua porta uma impossibilidade, uma situação financeira, uma situação profissional, um problema no casamento, um problema com o filho, como por exemplo desse pai. E daí? Nós cremos o suficiente? Nós cremos o suficiente para que nós possamos vencer e romper com essas incredulidades? É por isso que Jesus ele disse: tudo é possível àquele que crê. Mas vamos entender algo. Não é o crer de saber que ele existe. Muitas vezes é o crer que rompe com as nossas barreiras próprias. Barreiras que estão dentro de nós, que precisam ser rompidas. Eu não sei qual é a dificuldade que você passa, eu não sei qual é a situação que muitas vezes você está passando, ou talvez você não esteja passando por nenhuma, mas essa mensagem também vale para você. Porque todos nós passamos por determinadas situações que parece que vai ruir, que parece que vamos tombar. Como diz Davi, parece que eu vou morrer. E será que eu creio o suficiente para saber que Jesus pode todas as coisas? Mas que depende muito de quanto eu creio, de quantas barreiras de incredulidades têm que ser rompidas dentro de mim, para que eu possa viver e vencer as impossibilidades da vida? Muitas vezes, aos olhos humanos, não existe solução. Muitas vezes, aos olhos humanos, a saúde, a doença, pode não ter solução. Pode não haver solução. Mas e para Deus? Tem algo difícil demais para Deus? Tem algo que Ele não possa fazer? Muitas vezes nós agimos como o pai daquele menino endemoniado. Se podes fazer algo pelo meu filho, nos ajude, tem misericórdia de nós. E Jesus ele responde como respondeu para aquele pai: se podes, tudo é possível àquele que crê. E a resposta do pai daquele menino é imediatamente o pai do menino exclama: creio, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Muitas vezes nós precisamos vencer as nossas incredulidades. Nós precisamos vencer a incredulidade de achar que as coisas não vão acontecer. Ou de que Deus não está olhando para você. Ou de que você não mereça. Queridos, a Bíblia nos fala que se um filho pede algo para o pai, se pede um pão para um pai, o pai não vai dar uma pedra. Ou se pede um peixe, não vai dar uma serpente. E a Bíblia conclui: se vocês que sois maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Deus do céu. Que essa palavra seja uma palavra que faça você romper com a incredulidade e que mesmo independente da situação que você esteja vivendo, você saiba que você tem um Deus que nada é impossível para Ele. Mas que eu e você
precisamos romper, vencer as incredulidades da nossa vida. Deixa eu orar por você. Eu quero poder orar e consagrar esse dia ao Senhor. Curva a sua cabeça. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia e consagramos ao Senhor, Pai, a nossa vida. Que esse devocional seja uma palavra de fortalecimento, de direção, seja uma palavra que venha me trazer ânimo e que venha me fazer vencer as nossas incredulidades pessoais. Aonde tudo é possível àquele que crê. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Mas nos ajude a vencer a nossa incredulidade. Nos ajude a vencer as incredulidades. Consagramos ao Senhor esse dia, a nossa casa, a nossa família, as nossas situações, o cenário da nossa vida, a nossa saúde, as nossas finanças, nosso trabalho. Nós consagramos ao Senhor e pedimos ao Senhor a proteção e a direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.